Voz e vivências, diálogo, reflexão e experiências do espaço escolar. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e é com muito prazer que eu, Luana Vitória, extensionista do Pensar Jovem, um programa de extensão do Cefet-MG, começo agora mais um episódio do podcast Voz e Vivências. Hoje nós iremos conversar e entender sobre o contexto socioambiental. Olá galera, eu sou o Nox, outra extensionista do Pensar Jovem, e aproveitando que esse mês é comemorado o Dia Nacional do Meio Ambiente, decidimos que no episódio de hoje vamos conversar e aprender muito sobre esse assunto, que é de extrema importância. As discussões sobre as questões ambientais começaram a partir da década de 60. Nesse processo, houve o surgimento da educação ambiental e podemos dizer que o interesse da população aumentou em relação aos assuntos que dizem respeito ao meio ambiente, já que os problemas sociais e ambientais estão interligados e têm sido discutidos em diversas esferas e nas mídias. Mas Nox, explica pra gente qual é o conceito de socioambiental? Então, Luana, socioambiental é a junção de duas palavras, social e ambiental. E é uma junção que manifesta o surgimento de uma nova relação entre a natureza e a cultura. Basicamente, se trata da responsabilidade do indivíduo pelas suas ações que afetam o ambiente. É um modo de abordar as demandas e as dificuldades alternando os aspectos relacionados à sociedade e à cultura e ao meio ambiente. A intenção é abordar os novos corriqueiros problemas de um jeito novo, não somente pelo âmbito legal, mas entendendo que a sociedade faz parte do planeta Terra e que a qualidade de vida e o bem-estar de todos os seres vivos deve ser pensada e analisada. Agora que entendemos um pouco mais sobre o assunto, convidamos as alunas Esther, Isabelle, Júlia e Maria Laura para bater um papo com a gente. Oi meninas, é um prazer recebê-las aqui no Voz e Vivências. Conta pra gente um pouco sobre vocês. Oi, eu sou a Esther, eu tenho 20 anos. Estudo no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, mais conhecido como Cefet, e estou cursando o 4º período. Oi, eu sou Isabelle Caroline de MEI 2 e eu tenho 18 anos. Ei pessoal, tudo bem com vocês? O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Júlia, tenho 20 anos. Atualmente eu estudo no Cefet-MG, ali no Campus 1. E estou cursando Engenharia Ambiental e Sanitária. Estou no 4º período. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Laura, eu tenho 20 anos, eu estudo no Cefet e eu estou cursando o 4º período de Engenharia Ambiental e Sanitária. Pensando de maneira geral, como e por que vocês escolheram esse curso? Teve alguma relação com a necessidade de cuidarmos mais do meio ambiente? Ou com uma vontade de querer saber mais sobre esse assunto? Desde quando eu tinha 14 para 15 anos, quando eu ainda estava no ensino fundamental, eu já sabia que iria fazer o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Bom, desde criança eu moro numa casa que tem um quintal muito grande, e nesse quintal tem várias árvores. E sempre quando eu passava um tempo no quintal, eu me sentia muito bem. E à medida em que o tempo foi passando, que eu fui estudando mais sobre o meio ambiente, que eu fui para o ensino médio, eu comecei a ver cada vez mais a importância da natureza, não só para a nossa saúde mental, mas também para a nossa saúde física. E começou a crescer dentro de mim um sentimento de cuidar mais desse bem mais precioso que nós temos. Por isso que a escolha que eu fiz de fazer o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária foi a escolha mais certa que eu consegui fazer. Bom, eu confesso que fui bem influenciada ao escolher Engenharia Ambiental e Sanitária. Eu tive uma professora que admirava bastante, uma professora de Química, que sempre trazia as causas ambientais e sanitárias para o curso. E aí eu fui amadurecendo a ideia, né? E pude perceber várias formas de ajudar o meio ambiente. Então, teve sim uma relação com a necessidade, né, de cuidarmos mais aí do nosso planeta.
Olha, eu escolhi esse curso, mas na necessidade mesmo de, né, ter que lidar com os impactos ambientais que nós, seres humanos, nos causamos, né? E, a princípio, a minha ideia era mexer na área ambiental mesmo, mas não necessariamente na área da engenharia. Foi aí que, né, apareceu a oportunidade do Cefet de cursar engenharia ambiental e eu peguei e não largo até hoje. Não larguei até hoje. E confesso que tô amando. E qual que é a necessidade de cuidar do meio ambiente? Igual eu falei, né, que infelizmente devido ao aumento da população, a gente tem cada dia mais utilizado os recursos da terra e cada dia mais a gente tem gastado, né, mais material. E eu acredito que isso no final vai atrapalhar muito a nossa sobrevivência na Terra, não só nossa, como também dos outros animais, né? Então, eu acredito que essa é a necessidade de todos nós cuidarmos do meio ambiente. Para vocês, quais são as ações que podemos fazer para minimizar os impactos que causamos na natureza? Para mim, as ações que podemos fazer para minimizar os impactos que causamos na natureza são várias. Entre elas, o que eu acho mais importante é a coleta seletiva em casa, ou seja, separar os lixos orgânicos dos recicláveis. Uma outra ação que nós podemos ter e fazer também, né, é economizar água, é evitar o consumo exagerado de energia, evitar compras compulsivas e tem outras ações, mas essas eu acho que são as mais importantes para mitigar os impactos ambientais que causamos. Investir mais na educação ambiental, primeiramente, porque a gente acaba criando o hábito de cuidar do nosso planeta e, né, tipo assim, quanto mais gente estiver disposta a fazer isso, melhor, porque já tem muita gente que, né, faz o contrário por aí. Também tem a questão do consumo consciente, tipo, já pensou você comprar todo dia uma garrafa de água, sendo que era só você usar ela de novo ou levar a sua de casa? Tipo assim, e se todo mundo fizesse isso? Ia ter uma grande quantidade de lixo de garrafa plástica, sabe? E também tem a opção de, tipo assim, você reutilizar essas garrafas, tipo, fazendo um porta-pilhas, já que pilhas não podem ser descartadas de qualquer forma no lixo, da mesma forma que medicamentos e óleo também não pode. Reduzir também a quantidade de sacolas plásticas que a gente usa. Inclusive tem mercados que, ao invés de deixar sacolas disponíveis, deixam caixas. E isso é muito bom porque as caixas vão ser jogadas de qualquer forma, né? Então acaba ajudando alguém a levar as compras para casa. E a gente também deve se atentar às empresas que a gente tem alimentado, né? Tipo, tem empresas que fazem testes de animais e tal, ou até mesmo invadem seu território, né? Colocando fogo para poder pegar alguma matéria-prima lá. Então, tipo assim, não é legal você contribuir com essas coisas. E também a gente deve, tipo assim, cobrar dessas empresas e até mesmo do governo uma mudança. Porque, tipo assim, nossa, é uma questão mais de cada um faz sua parte, infelizmente, né? Porque, infelizmente, não vai ser uma pessoa só que vai conseguir mudar isso tudo, mas ela pode acabar influenciando outras pessoas a fazerem igual. Nossa, Luana, muito interessante a sua pergunta, porque hoje a gente consegue minimizar muito desses impactos com pequenas ações do dia a dia, seja reaproveitando a água, aproveitando, né, a água, por exemplo, da lavagem de roupa, que é uma água que a gente pode utilizar para lavar o quintal. Além do mais,
reduzir o nosso custo de energia, que hoje é muito grande com aparelhos eletrônicos. Muitas das vezes a gente esquece, deixa alguns aparelhos ligados na tomada e esquece que também está consumindo energia. Lixo, né, a forma de segregação de resíduos, a gente consegue transformar aí os resíduos orgânicos, os restinhos de alimento, em adubo. E é uma maneira muito simples, muito viável também de se fazer e é algo que não polui tanto, né? E gera menos impacto aí para o nosso meio ambiente. Essas são uma das ações que eu trouxe, que eu consigo lembrar agora, mas entre diversas as outras que nós temos. Olha, as ações que a gente pode tomar em pequena escala seria separação correta do lixo, diminuição da utilização de materiais que tenham plástico, redução do consumo de carne também, que é muito importante, e em maior escala seria com toda certeza investir em estudos que façam o mundo viver de uma maneira mais sustentável. Muito obrigada pela participação de vocês. É importantíssimo ouvir e dar a voz aos jovens estudantes que estão se formando para cuidar do nosso planeta. Além de ouvir as alunas, achamos necessário ouvir também as pessoas que não possuem conhecimentos técnicos sobre esse assunto para dar opinião também. Então, para conversar com a gente, trazer uma outra visão desse assunto, convidamos o Júlio, a Andréia e a Isabela para falar um pouco sobre. Olá, meu nome é Andréia, tenho 54 anos, tenho 3 filhos, 3 netos, trabalho como copeira hospitalar há 20 anos. Oi pessoas, meu nome é Isabela, eu sou estudante Cefet MG, Campus 1 e eu estou cursando o 2º ano de hospedagem. Meu nome é Júlio Rodrigues, eu sou formado em gestão pública, sou pós-graduado em segurança pública e inteligência, porque eu sou policial. Eu fiz até o 4º período de administração. Estou cursando no momento ciências políticas e estou fazendo pós-graduação em gestão de pessoas e dependência química. Para vocês, quais são as ações que podemos fazer para minimizar os impactos que causamos na natureza? Bom, o que a gente pode fazer para diminuir o impacto na natureza pode começar com pequenos gestos, pequenas atitudes, jogando lixo no lugar certo, fazendo a reciclagem, plástico com plástico, vidro com vidro, cuidando do nosso verde, né? Tendo árvores na nossa casa, tendo plantas, conscientizando, né, os filhos a respeito da importância da natureza na nossa vida. Sem ela a gente não vive, sem ela a gente não tem futuro. Então, pequenos gestos podem fazer a diferença na praia, no campo, quando a gente visita uma cachoeira, sempre levar uma sacolinha para recolher o lixo. Tudo isso é importante. É lógico que vem grandes projetos, mas toda e qualquer coisa grande começa com coisas pequenas. Em minha opinião, o sistema no qual estamos inseridos não nos permite ter um modo de vida sustentável. Mesmo mudando ações e diminuindo o consumo excessivo de bens, grandes indústrias não diminuirão suas potências, nem os grandes latifúndios e todos os meios de transportes mais poluentes não vão parar de funcionar. Foi perguntado o que nós podemos fazer para minimizar os impactos causados na natureza. Eu acho que nós precisamos de políticas públicas, no sentido de sentarmos com as grandes indústrias e empresas, seja no comércio ou seja na indústria,
para minimizar os danos que essas empresas causam às grandes florestas, né? As mineradoras principalmente, as exploradoras de petróleo. Mas eu acho que a gente deve começar da base também, né? Bitucas de cigarro jogado que causam incêndios nas matas, demarcações de terras indígenas. Nós precisamos de um debate com a sociedade, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal. Eu acho que nós precisamos de um grande debate, de trazer a sociedade para dentro de si, para que possamos resolver essa proporção que tomou esse debate político dos danos causados à natureza, principalmente à Amazônia, ao Pantanal, por exemplo, e ao que vem sofrendo, aos danos que vem sofrendo, e ao que nós estamos causando, aos poluentes que nós estamos causando, com veículos automotores, por exemplo, com combustão de gases. Vocês acreditam que as nossas atitudes individuais podem prejudicar o meio ambiente de uma forma significativa? Com certeza. Atitudes individuais podem prejudicar o planeta de uma forma global, sim. Uma guimba de cigarro que eu jogo todo dia na rua, um chiclete que eu jogo que vai para o bueiro, queimadas que eu faço, lixo que eu jogo na rua. Então, assim, como pequenas atitudes geram grandes soluções, pequenos gestos inapropriados também trazem grandes prejuízos para o planeta. Então, nós temos que pensar no coletivo, né? Eu posso fazer a diferença, mais um, e a gente pode formar uma equipe boa que pode defender o planeta, que é o nosso habitat, é onde nós vivemos e precisamos dele. Não, acho que ações individuais não têm impacto significativo. Afinal, é uma questão mais complexa, já que preocupações com o meio ambiente e sustentabilidade sem luta de classes é só desencargo de consciência. Sim, eu acredito que as nossas atitudes individuais, as nossas pequenas atitudes contribuem grandemente para os malefícios ao meio ambiente. Como eu disse, bitucas de cigarro jogadas pode causar grandes incêndios. As árvores plantadas nas beiradas das casas que os vizinhos cortam, as demarcações de terras indígenas não respeitadas, eu acho que tanto lixo jogado na beirada da estrada, na beirada das ruas, nas vielas, nas comunidades. Não que a comunidade seja um problema, mas eu acho que parte de um pressuposto de ressocialização, de escolarização e de conscientização. Não só de coleta seletiva de lixo. Acho que parte de uma ideia de coleta seletiva também de lixo. Acho que a gente tem muito pouco disso. Acho que a gente aprendeu muito pouco a separar o lixo, o que é útil e o que não é útil. O que é reciclável do que não é reciclável. E eu acho que por esse caminho a gente venceria mais.
eu acho que daria mais certo. Muito obrigada pela participação de vocês. É importantíssimo ouvir a voz e dar voz à população. Depois de ouvir todos esses relatos, é muito relevante escutar também um profissional da área. Pensando nisso, convidamos a professora Andréia Marques para bater um papo com a gente. Oi, Andréia, é um prazer recebê-la aqui no PJ. Conta pra gente um pouco sobre você e sobre a sua formação. Ei, Luana, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, né? E através, né, do projeto de extensão Pensar Jovem. Então, eu sou bióloga, sou bacharel em biologia, mas também me especializei no mestrado e doutorado na área de ecologia, conservação e manejo da vida silvestre. E atualmente eu fiz um curso, na verdade não é um curso, né? Eu fiz um pós-doc na área da microbiologia ambiental. E aqui no Cefet, desde que eu entrei, né, eu trabalho na área da engenharia, primeiro com a engenharia civil, agora com a engenharia ambiental, aplicando meu conhecimento de ecóloga junto aos alunos. Então, professora, nós sabemos que a responsabilidade socioambiental é de todos. Mas para você, como é saber que está direcionando e ensinando graduando sobre isso? Você percebe que seus alunos se engajam no assunto e parecem interessados sobre os conteúdos abordados na disciplina? Então, Luana, saber se eu estou direcionando e ensinando os graduandos é uma coisa assim, bem difícil de responder, né? Porque na área da educação, nós professores, a gente passa o conhecimento, mas se quem está recebendo está aprendendo esse conhecimento, é difícil de mencionar, até porque eu não acredito que uma avaliação, uma prova vai me dar esse feedback, né? Mas nós temos uma forma, né, na minha disciplina, tenho uma forma diferente de ensinar, que a gente pode conversar mais pra frente, que são através de projetos, né? E nesse momento é que eu vejo o engajamento dos meus alunos diante dos conteúdos abordados na disciplina, né? Então, eu acredito que, através dessa forma que eu ensino a ecologia, eles saiam com algum conhecimento da área, né? Ou então até mesmo estimulados a seguir engenharia ambiental. Professora, durante todos esses anos em sala de aula, acredito que a senhora ensinou e aprendeu muitas coisas. Então, conta pra gente um pouco de como foram essas trocas com seus alunos. Não, Ana, foram muitas trocas, né? Tem muitos anos que eu estou na sala de aula, especificamente na engenharia ambiental, né? Com os alunos na graduação desse curso que o Cefet oferece, que é engenharia ambiental e sanitária. Eu aprendi demais com eles, porque na minha formação de ecóloga e bióloga, né, a gente não aplicava conhecimento. E ele também não era voltado para uma área específica. Até porque meu mestrado e doutorado foi na área de conservação e manejo da vida silvestre. Então, dar aula para a engenharia foi muito aprendizado, junto com os alunos, com os professores que trabalham comigo também, né? E por incrível que pareça, né, pela metodologia que a gente aplica aqui de projetos, vários projetos foram que vieram dos alunos, construídos na sala de aula, cresceram, vieram projetos de mestrado, geraram bolsas de pesquisa, projetos financiados. Então, essa construção, e ela acontece, ela não acabou não, né? Cada semestre, com essas ideias dos projetos que os alunos trazem para a sala de aula, parece uma nova ideia, um novo aprendizado, né? Uma nova pesquisa, que às vezes sim, na disciplina mesmo, às vezes cresce, né? Sai da sala de aula, vai para congressos, ou até mesmo artigos já foram desenvolvidos nesse curto tempo, né, de aula. Às vezes a gente cria coisas que são fáceis de obter dados, que dá para montar um artigo. Então, é um aprendizado contínuo e é o que eu acredito na educação. Mesmo na minha área da biologia, eu falo com meus alunos quando eu estou dando aula de biologia, que eu também dou aqui no Cefet, para o curso técnico, sempre estou aprendendo com eles, porque tanto na biologia quanto na ecologia, hoje o conhecimento ele é muito grande, a gente vai adquirindo esse conhecimento com a pesquisa, né? E a gente não pode falar assim, eu sei tudo, não. A gente está aprendendo ao longo do tempo.
De modo geral, professora, quais atitudes podem ser tomadas pela população para melhorar e minimizar os impactos que causamos no planeta? Além disso, em sua opinião, você acredita que os jovens que estão sendo formados podem de fato mudar o rumo do nosso planeta? Bom, Luana, a primeira pergunta, né, com relação às atitudes que podem ser tomadas, a própria disciplina que eu inicio no curso, né, que é Ecologia Geral, a gente aborda muito esse tema, né? Inclusive os projetos que os alunos desenvolvem são todos, quer dizer, grande maioria, para melhorar e minimizar impacto, né? A gente aborda muito isso. Mas infelizmente eu acredito que a gente poderia dar mais. Já melhorou muito, a gente já tem muito o que observar aí de atitudes com relação a minimizar impactos, principalmente com relação aos resíduos sólidos. Mas, infelizmente, a gente não vê isso como uma atitude do dia a dia, né? É necessário o tempo todo campanhas de educação ambiental, com a mídia dentro da escola, e é uma construção o tempo todo, é uma repetição o tempo todo, né? Não é um processo. Estamos melhorando nesse processo, mas ainda não estou muito otimista para te dizer que a população ela já está consciente e a gente já está minimizando, né? Até porque a gente tem que pensar não só nos contribuintes, mas também quem está administrando, né? Os nossos municípios. Então, quem está na gestão de empresas, os próprios empresários. Então a gente, de uma maneira global, eu acho que a gente poderia estar muito mais avançado do que a gente está hoje. Mas estamos caminhando, né? E com relação aos jovens, né, se eles estão sendo formados para de fato mudar o planeta, também assim, eu vejo o seguinte, na minha filha, não aqui dentro, né? Eu acredito muito que essa formação e mudança de atitude ela tem que vir da família junto com a escola nos primeiros estágios de vida escolares, né? Que, digamos assim, no ensino fundamental 1, principalmente, onde está ocorrendo a alfabetização, as crianças estão podendo ler, já compreendem, né? Já estão trabalhando situações, problemas na cabeça. Então, e eu vejo muito pouco da educação ambiental no ensino fundamental 1 e 2, né? Quando chega no ensino médio, também menos, a gente nem tem, né, essa abordagem como unânime, aí vai depender muito do professor que gosta mais da área, que vai trabalhar isso, né? Tirando o curso de engenharia ambiental, acho que parece óbvio que tem que trabalhar, né, essa questão toda, a gente não vê isso nos outros cursos, né, de uma forma sistemática, intensa. Então, o que eu vejo hoje são graduandos que saem da faculdade sem nenhuma noção ainda de coisas básicas. Outro ponto que eu vejo também que a gente ainda tem que caminhar para que esses jovens eles possam mudar o mundo é estar embutido isso no nosso cotidiano mesmo, na mídia, dentro da nossa casa, em todos os momentos. Então, dentro da escola a gente já não vê isso acontecendo, fora da escola fica bem pior. Mas eu tenho uma esperança de que isso vai mudar, né? Porque quando eu lembro, né, eu lá na universidade, ou eu na minha escola, cursando lá, eu acho que ainda lembro, a partir do ensino fundamental 2 eu consigo lembrar, não existia nenhuma conversa sobre essas questões. Então eu acredito que ainda precisa de algumas décadas, né? Isso não vai ser agora, apesar do planeta estar assim pedindo socorro, isso ser extremamente urgente, mas aí eu acho que também essa consciência jovem aí, ela ainda não está bem formada de que o planeta precisa dessas mudanças efetivas e rápidas. E a gente tem hoje também, né, uma ação contrária, que são as fake news, que a mídia também traz pra gente, né, falsas notícias, falsos conceitos, e isso traz essa dificuldade para a gente estar desenvolvendo isso de uma forma efetiva,
plena, né, no planeta. E isso não acontece só aqui em Belo Horizonte, só aqui no Cefet, não. Isso é uma questão mundial, né? Mas vamos lá, não tem outra forma de mudar, né? E aí o projeto de vocês, eu acho que isso pode, nesse projeto, né? Essas questões sempre sendo levantadas e debatidas dentro da escola, já no início. E que isso se estenda também para fora da escola, né? Que outras pessoas escutem os temas que vocês debatem e reflitam sobre essas questões. Então, professora, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu, como ex-aluna, posso afirmar que seus projetos realmente me deram uma nova visão, porque no curso eu não tinha visto nada na minha área. Então, muito obrigada e muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, Luana, muito obrigada. Eu que agradeço, né, de estar participando do projeto de vocês. E é uma honra ter sido entrevistada por você, né? Uma excelente aluna. Muito obrigada, estou à disposição aí, se vocês precisarem. Obrigada. Antes de dar tchau, queremos agradecer o apoio da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet-MG e da coordenadora do programa Pensar Jovem, Fazer Sentido, professora doutora Carla Moreira. Esse episódio foi idealizado por Luana Vitória e Nox Rodrigues. O Pensar Jovem convida a todos vocês, entusiastas dos assuntos e reflexões relacionados à educação e literatura, a participar dos nossos debates aqui nos nossos podcasts e nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @PensarJovemCefetMG. Todas as informações sobre como enviar suas propostas estão lá. Obrigada, ouvintes, por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que tenham gostado do nosso bate-papo e até o próximo episódio.